Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no canal VDP NBA, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e nesse vídeo eu vou fazer uma projeção para essa rodada de segunda-feira. Teremos 8 jogos nessa rodada do dia 18/11, mas não sem antes passar pela rodada de ontem, domingo, rodada cheia de NBA. Vou compartilhar com vocês quais foram as projeções do vídeo anterior que deram certo, quais não deram certo, quais foram as minhas entradas, então você não perde por esperar. Caso você queira me ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube, a forma de fazer isso é deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, que dessa forma você me ajuda muito e não perde nenhuma das novidades aqui do canal. Rodada de ontem então, com início às 17h30, Minnesota Timberwolves contra Phoenix Suns. Na minha opinião não teria valor, afinal o time do Minnesota haveria de confirmar o seu favoritismo. É verdade, confirmou, mas foi um jogo muito duro, decidido no final, na última bola ali, no último arremesso de 3 do Julius Randle, que acabou culminando para a vitória do Minnesota Timberwolves, fazendo com que tivesse sim valor, caso você tenha ficado em back Phoenix Suns ou lei Minnesota Timberwolves a 1.42, que seria onde estivesse o valor, mesmo com o head, com certeza teria sido uma ótima análise. Então Julius Randle, que foi o game winner desse jogo, anotou 35 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. Anthony Edwards ficou com 24 pontos, 4 rebotes e 6 assistências. E Rudy Gobert anotou mais um double-double, 11 pontos, 10 rebotes e 2 assistências na vitória do Timberwolves por 120 contra 117, que ainda teve o destaque da rodada para o time do Phoenix Suns. Devin Booker anotou 44 pontos, 6 rebotes e 7 assistências. Grayson Allen ficou com 18 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. E Tyus Jones anotou um double-double, sendo 13 pontos, 5 rebotes e 11 assistências. Às 19 horas, Indiana Pacers contra Miami Heat. Eu estava contra o time do Indiana Pacers, infelizmente um começo ali devastador do time do Miami Heat, errando tudo, muitos turnovers, não conseguindo converter seus arremessos de perto nem os arremessos de longe. Acabou mudando no decorrer da partida, com muitas conexões de bolas de 3, principalmente de Duncan Robinson, também de Tyler Herro, no mais para o final da partida, mas acabou que esse início ruim do Miami Heat culminou com a vitória do Indiana Pacers por 119 contra 110, com ele Tyrese Haliburton aparecendo e anotando um double-double, fazendo 16 pontos, 3 rebotes e 13 assistências. O destaque para o time do Pacers foi Miles Turner, que anotou 34 pontos, 9 rebotes e 1 assistência, junto com Pascal Siakam, que anotou 23 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, e ainda Benedict Mathurin anotou um double-double, sendo 21 pontos, 12 rebotes e 2 assistências. Já para o time do Miami Heat, Tyler Herro foi o cestinha, anotando 28 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, ficando com 7 de 11 nos arremessos de 3, convertendo aí então 64% das oportunidades. Bam Adebayo ficou com 24 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, e Duncan Robinson também estava muito afiado na pontuaria, ficou com 71% dos arremessos, concluindo 5 das 7 tentativas do perímetro. Isso tudo somou para 20 pontos, 4 rebotes e 4 assistências para Duncan Robinson. Infelizmente para mim um head, afinal estava contra o Indiana Pacers a 1.68, mas uma stake baixa para uma entrada também baixa, então essa soma de heads, quando a gente entra contra um mandante favorito abaixo de 2, ela tende a se converter e ser lucrativa ali, mesmo com um acerto para cada 4 erros ou 3 ou 4 erros. Então, infelizmente, mais um head aqui. Estou sabendo precificar os jogos, estou sabendo já como que cada time está jogando, a postura de cada time e tudo, mas ainda estou fazendo escolhas erradas, e é isso que está fazendo com que eu não consiga ser lucrativo dentro desse mercado da NBA, mas é só o começo ainda, então muita coisa há de mudar no decorrer das temporadas. Eu sei que é assim no começo da NBA, eu tenho a não ser tão assertivo, mas no decorrer da temporada até a NBA Finals é o melhor mercado, é onde que eu mais trabalho, é onde que eu mais sou lucrativo. Às 20 horas, Cleveland Cavaliers contra Charlotte Hornets, vitória dos Cavs indo para 15 vitórias e nenhuma derrota, ainda sem Donovan Mitchell. A vitória foi por 128 contra 114, com Darius Garland anotando um double-double, 25 pontos, 5 rebotes e 12 assistências, Ty Jerome com 24 pontos, 2 rebotes e 8 assistências, e os double-doubles de Evan Mobley e Jarrett Allen, sendo 23 pontos e 11 rebotes para Mobley e 21 pontos e 15 rebotes para Allen. Já para o time do Hornets, novamente ele, LaMelo Ball foi o destaque, anotando um double-double, fazendo 31 pontos, 1 rebote e 12 assistências.
Memphis Grizzlies contra Denver Nuggets, vitória do Memphis Grizzlies por 105 contra 90, na minha opinião teria valor esse Lei Grizzlies, mas sem Nikola Jokic com certeza o time do Denver perde muito potencial ofensivo e também defensivo, afinal ele é um dos melhores defensores da NBA. Sendo assim, então, Jerry Jackson Jr. foi o destaque para o time da casa, com 20 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. Jalen Wilson anotou 15 pontos e 1 rebote, e Desmond Bane anotou um double-double, sendo 11 pontos, 11 rebotes e 7 assistências. Para o time visitante, Julian Strouter anotou 19 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Jamal Murray ficou com 13 pontos, 6 rebotes e 7 assistências. Russell Westbrook apareceu entre os destaques, anotando 12 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. E Dario Saric, que veio do Golden State Warriors, anotou 10 pontos, 10 rebotes e 3 assistências, terminando a partida então com um double-double. Portland Trail Blazers contra Atlanta Hawks, vitória dos Blazers por 114 contra 110, com Sheldon Sharp anotando 32 pontos, 2 rebotes e 6 assistências, contra Trae Young, que anotou 29 pontos, 5 rebotes e 8 assistências, e Onyeka Okongwu, que anotou um double-double, 11 pontos, 11 rebotes e 3 assistências. O Washington Wizards contra Detroit Pistons, vitória dos Pistons por 124 contra 104, sendo Caio Kuzma o destaque para o time da casa, 22 pontos, 6 rebotes e 1 assistência, Jordan Poole, 22 pontos, 1 rebote e 5 assistências, e Jonas Valanciunas, mais um double-double na sua carreira, 13 pontos, 10 rebotes e 2 assistências. Para o time visitante, vencedor desse jogo, Jaden Ivey anotou 28 pontos, 4 rebotes e 8 assistências, Malik Beasley anotou 26 pontos, 3 rebotes e 1 assistência, Cade Cunningham ficou com um triple-double, anotando 21 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. E Jalen Duren anotou um double-double, também sendo 11 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. Às 21 horas, Chicago Bulls contra Houston Rockets, vitória do time do Texas por 143 contra 107, com Zach LaVine sendo o destaque para o time do Bulls, mesmo com uma atuação modesta, ele foi o cestinha, anotando 15 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. Para o time do Texas, Fred VanVleet foi o cestinha com 28 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, Alfred Sengun anotou um triple-double, sendo 20 pontos, 11 rebotes e 11 assistências, e Amen Thompson com 16 pontos, 11 rebotes e 5 assistências, também terminando aí a rodada com um double-double. Tivemos vários triples-doubles, mas pela soma de pontuações do Devin Booker, para mim, foi ele sim o destaque, o cestinha da rodada. New York Knicks contra Brooklyn Nets, clássico de Nova York, vitória do Knicks por 114 contra 104, com Karl Anthony Towns anotando double-double, sendo 26 pontos, 15 rebotes e 6 assistências, OG Anunoby com 24 pontos e 8 rebotes, e Jalen Brunson anotou também o seu double-double, sendo 12 pontos, 5 rebotes e 10 assistências. Para o time do Nets, Cameron Johnson foi o destaque com 22 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. OKC contra Dallas Mavericks, com certeza esse jogo sim tinha muito valor para ficar contra o OKC a 1.55, mas quando fui ver as formações, Luka Doncic não jogou, estava fora, sendo assim então perdeu todo o valor que tinha para ficar contra o time do OKC, mas é fato que aconteceu a vitória do Dallas Mavericks por 121 contra 119, um jogaço onde PJ Washington anotou 27 pontos, 17 rebotes e 2 assistências, Kyrie Irving 23 pontos, 1 rebote e 6 assistências, e Daniel Gafford terminou o jogo com double-double, sendo 11 pontos, 12 rebotes para o time do Dallas, que venceu por 121 contra 119, e desses 119 pontos, 36 deles foi de Shai Gilgeous-Alexander, que ainda anotou 2 rebotes e 8 assistências, e Jalen Williams ficou com 27 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Para finalizar a rodada, às 23 horas, Los Angeles Clippers contra Utah Jazz, vitória do time da casa por 116 contra 105, com Ivan Zubac sendo destaque, anotando um double-double, assim como James Harden, sendo 22 pontos, 11 rebotes e 2 assistências para Zubac, e para o Barba, 20 pontos, 6 rebotes e 11 assistências. Para o time visitante, Jordan Clarkson novamente foi o destaque, fazendo 21 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, e Larry McCain mais uma vez anotou um double-double, sendo 18 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. Terminada a rodada de ontem, vou falar sobre a rodada de hoje, projetar essa rodada de segunda-feira, às 21 horas, início da rodada, Detroit Pistons contra Chicago Bulls, pode ser que tenha valor para esse lei, Detroit Pistons a 1.63, mas lembrando que ambos os times vêm de um back-to-back, então fica meio difícil de se projetar alguma coisa técnica e taticamente dentro desse jogo, mas o fato é que o valor está para ficar contra o Detroit Pistons, não necessariamente eu estarei fazendo essa entrada, mas é uma projeção de valor para esse jogo também.
Às 21h30, Miami Heat contra Philadelphia 76ers, bem precificado os jogos, acho que tá até justo, o que faz com que não tenha valor a não ser assistir, mesmo lembrando que o Miami Heat veio de um back-to-back, então, sendo assim, o Philadelphia 76ers, mesmo na condição de visitante, pode igualar a partida, pode igualar aí o confronto, e sim, ter assim um certo valor para ficar a favor do Philadelphia 76ers. Eu particularmente vou ficar de fora, já que na minha precificação não apareceu valor nenhum. New York Knicks contra o Washington Wizards, há de se confirmar aí o favoritismo do New York Knicks, então por isso também esse absurdo de ódio para o Washington Wizards, que vem de um back-to-back e vai enfrentar o New York Knicks, que venceu ontem o Brooklyn Nets no Clássico de Nova York, vai jogar novamente em casa no Madison Square Garden, aonde é muito forte esse time do Knicks, ainda assim estão tornando justa essa precificação aí dos oddmakers que precificaram esse jogo. Toronto Raptors contra Indiana Pacers, pode ser que tenha muito valor nesse lane. Indiana Pacers a 1.60, back-to-back do Indiana Pacers, é verdade. Já o Toronto Raptors vem, se eu não me engano, de um descanso, vem de um dia de descanso. Então, jogando em casa, jogando no Canadá, esse time do Toronto é forte, é um time bom e pode sim se aproveitar dessa dosagem de energia, desse cansaço do Indiana Pacers que jogou ontem. Então, com certeza, tem valor nesse lei Indiana Pacers a 1.60. Essa entrada sim pode ser que eu esteja fazendo, olhando com certo carinho, buscando esse valor aí para ficar contra o Indiana Pacers. Às 22 horas, Milwaukee Bucks contra Houston Rockets. Difícil de falar, mas o valor está sim para ficar contra o Houston Rockets a 2.62. Milwaukee Bucks não jogou na rodada de ontem, já o time de Houston, se eu não me engano, jogou e perdeu para o Chicago Bulls. Então, com certeza, esse time do Bucks, dependendo do Giannis Antetokounmpo ou não, caso ele jogue, ele está com média de 35 pontos por partida. O que falta mesmo é uma coletividade nesse time do Bucks. Talvez com a volta de Chris Middleton, pode ser que o Giannis Antetokounmpo tenha um pouco mais de dinâmica dentro do jogo, mas até então ele está levando esse time nas costas, na minha opinião, e não tem sido suficiente para fechar os seus jogos, para vencer as partidas. Mas hoje pode ser diferente, quem sabe com o time titular, mesmo sem Chris Middleton, mas com o time titular do Milwaukee Bucks, pode ser que tenha valor sim. Nesse lei Houston Rockets a 2.62, eu particularmente estarei olhando com muito carinho para ficar contra o time do Texas. Às 23 horas, Phoenix Suns contra o Orlando Magic, mesmo com o back-to-back do Phoenix Suns, mesmo com a derrota do Phoenix Suns nos últimos minutos de ontem, vai jogar agora no Arizona, vai receber o time da Flórida, o Orlando, e sendo assim, então, valor para ficar contra o Orlando Magic a 1.87, mas lembrando que é um back-to-back aí do Phoenix Suns, com viagem e tudo, um jogo que foi muito físico, o jogo de ontem. Pode ser assim então que o Orlando Magic iguale a partida. Pela precificação, talvez Paulo Banqueiro esteja de volta, posso estar falando besteira ou não. É melhor você colher essa informação aí durante o dia. Até o momento ele aparece para mim como fora, como alto, mas com certeza essa precificação é alguém já tem alguma informação de que pode ser que ele vá para o jogo hoje. E esse time do Magic com o Paulo Banqueiro com certeza é um time muito diferente. Às 0 horas, Sacramento Kings contra Atlanta Hawks, até soube precificar, mas não peguei valor, é um jogo bem equilibrado na minha opinião. O time de Sacramento jogando em casa é muito bom, talvez esteja ainda com a ausência do Domantas Sabonis e Malik Monk, mas com o time que venceu aí a última rodada, com certeza pode ser que tenha muito valor aí na vitória do Sacramento Kings. Na minha opinião, não valor assim de mercado, pois não apareceu nenhum valor na minha precificação, mas eu digo a vitória do Sacramento Kings há de acontecer e se tornar justa então essa precificação do jogo da 0 hora. Para finalizar a rodada, clássico da Califórnia, 00:30, Los Angeles Clippers contra Golden State Warriors. O Clippers recebe em Los Angeles o time de São Francisco, então uma rivalidade aí também já de certa forma histórica. O bom time do Golden State Warriors pode endurecer a partida em Los Angeles contra o Clippers, que jogou ontem, é verdade, venceu o Utah Jazz sem muito esforço, então com certeza aí teremos um jogaço para finalizar essa rodada de segunda-feira. Particularmente eu preferia ficar contra o Los Angeles Clippers, mas o valor apareceu contra o Golden State Warriors a 1.65, o que torna essa entrada um pouco difícil de ser feita, de ser realizada. Afinal, esse time do Golden State Warriors nesse começo está dando muito trabalho, é um time que é muito difícil de ficar contra. É isso, do mais quero desejar a todos aí uma boa semana. Até amanhã com o vídeo analisando essa rodada de segunda e projetando a próxima rodada de terça. Valeu!